foi até bom que você já vai lançar aqui essa questão. Vou falar primeiro o final do seu palpite aí, do seu fato. Pérez já é o maior piloto mexicano da história da Fórmula 1. Tem os hermanos Rodrigues, fizeram um pouquinho de história na Fórmula 1, mas não chega ao que o Sérgio Pérez fez. Vou até mencionar aqui, 232 grandes prêmios, 4 vitórias, uma pole position, 9 melhores voltas, 24 pódios, 31 abandonos e 242 voltas na liderança. Primeiro grande prêmio do Sérgio Pérez, Austrália em 2011. Então, a primeira questão é mais fácil de ser respondida. Pérez é o maior piloto mexicano da história da Fórmula 1, na minha opinião, sem sombra de dúvida. A segunda questão é a que você mencionou primeiro, e eu vou pedir até licença para divergir de você. Porque eu penso que uma equipe ela tem que ter bem caracterizado o primeiro piloto e o segundo piloto. E eu acho que o Max Verstappen, absurdamente, com o talento que ele tem, com a fase que ele está vivendo, ele é o primeiro piloto da Red Bull, incontestavelmente. E aí eu te pergunto, o Sérgio Pérez, talvez se ele tivesse um desempenho tão bom, tão esperado na Red Bull, com o carro que tem, conforme você falou aí, talvez não poderia dar um conflito dessa questão de primeiro e segundo piloto? Por quê? Porque o Sérgio Pérez hoje é o segundo lugar do campeonato de pilotos e a Red Bull é campeã do campeonato de construtores. Ou seja, eu acho, por mais que eu não estou falando que o desempenho dele é satisfatório, de maneira alguma. Eu estou falando da figura como o Sérgio Pérez se porta para a equipe. Eu imaginando como dono da Red Bull. Eu estou satisfeito com o Sérgio Pérez. Por quê? Fui campeão de construtores, o meu piloto é o segundo colocado do campeonato de pilotos, e de maneira alguma ele bate ou compromete alguma compromete alguma corrida do meu líder, que é Max Verstappen. Então, o que acontece? Eu até mencionei numa live há muito tempo atrás aí sobre analisando Bottas. Para mim, o Bottas é o melhor segundo piloto da história da Fórmula 1. Ganhou até do Rubinho, na minha opinião. Eu fiz uma live com o Kevin Souza, e a live com o Kevin eu mencionava, o Bottas é o melhor segundo piloto da história da Fórmula 1. Porque o Bottas trazia os pontos para a Mercedes, foi vice-campeão 2 vezes, e a Mercedes ganhava todos os campeonatos de construtores, enquanto o Hamilton ganhava de pilotos. Então, o que acontece? O que se espera do segundo piloto é justamente isso. Eu acho que o Sérgio Pérez tem um rendimento ruim, porque ele tem que comparar com o Leclerc ali, com o Russell, com o Hamilton, mesmo tendo um carro superior, concordo com você nessa questão, mas eu acho que pro que é o segundo piloto, por isso que eu tô divergindo, pro que é o segundo piloto, eu acho que o pessoal da Red Bull tá satisfeito com ele, entendeu? O meu ponto de vista. Aí eu concordo em partes com o teu ponto de vista, aí eu vou te devolver uma outra pergunta, tá? Será que a RBR, que foi campeã esse ano de construtores, não está sendo campeão, lógico, né? Tirando os pontos do Pérez, eu não tenho agora de cabeça a conta, mas acho que não seria campeã, assim, só com os pontos do Verstappen. Como não foi o ano passado, né? Campeã de construtores, o Verstappen foi o campeão mundial, mas não a RBR. Só para te elucidar, o Verstappen tem 416 e a Ferrari está 487. Só com os pontos do Verstappen não daria, precisaria não daria. Então, né? Aí é que tá. Será que a RBR não foi campeã este ano, com antecedência, né? Muito mais por conta da ruindade dos adversários, tá? Da Ferrari e da própria Mercedes, que começou muitíssimo mal, né? E não tinha chance mais nenhuma no campeonato. Ou pela competência do Pérez, vamos tirar o Verstappen da jogada, né? Porque ele já se provou aí, tá tudo certo. Ou porque o Pérez foi bem a temporada, né? Aí fica a pergunta, porque se fores analisar os resultados crus do Pérez, né, foi muito mais por conta de um abandono do Leclerc, de uma atrapalhada da Ferrari, né, do Sainz sair da prova. Então, essa análise que eu te pergunto, né? Será que não é por causa da ruindade dos outros? Concordo com você, só que o que acontece? Analisando por essa temporada de 2022, o Pérez fez o que tinha que fazer. Essa temporada ele passou de ano. A temporada passada, ele deixou um pouco a desejar, porque quem foi campeão de construtores foi a Mercedes. Mas aí, há que se comparar Valtteri Bottas, que é experiente, que já está num carro da Mercedes há muito tempo,
com o estreante Sérgio Pérez, que vinha de uma Red Bull conturbada, onde não deu certo o Gasly, onde não deu certo Alexander Albon, ele pegando esse carro aí com um rake muito mais alto, que era um carro da Red Bull que nenhum piloto estava conseguindo se adaptar bem, além do Max Verstappen, obviamente. Então, entre Sérgio Pérez estreante numa Red Bull conturbada e Valtteri Bottas, realmente deu Valtteri Bottas e a Mercedes foi campeã de construtores. Essa temporada eu concordo contigo. A Red Bull é campeã, essa temporada ele passou de ano. Talvez a melhor análise em relação ao Pérez vai ser na temporada seguinte, se a gente tiver uma Mercedes competitiva. Aí nós vamos voltar a nos falar sobre isso. Mas essa divergência nossa é muito interessante, e vocês que estão nos acompanhando, deixa a opinião de vocês aí também. Vou aproveitar até para pegar a opinião do Vini Gomes aqui, ó. A sorte da Red Bull é que a Mercedes não está na briga do título. Até porque já está decidido. Aquela Mercedes é a melhor do grid. Realmente. Aí o que acontece também? Mas aí, vamos fazer uma hipótese aí, uma suposição que a Mercedes estivesse na briga do título. Aí é sacanagem comparar, porque de um lado tem Lewis Hamilton e George Russell, porque o George Russell é o primeiro piloto em quase todas as equipes da Fórmula 1 hoje, das 10. A gente sabe que o Russell realmente é... E o outro vai ser o Sérgio Pérez. Aí eu acho que fica difícil de se comparar de igual para igual. Mas mesmo com o Pérez com um resultado satisfatório, com o Russell fica um pouco difícil de se comparar. Mas eu também concordo em parte com o que você falou. Ou seja, nós temos uma divergência sadia aqui, e vocês também têm que dar a opinião de vocês aí, tá no chat aí. Vai lá dar a opinião de vocês em relação a esse assunto, que é muito, isso. Sabe por quê, Luiz? interessante. A opinião desse amigo aqui que vos fala, ela é recheada de sofrimento, tá? Porque o ano passado eu via o Verstappen sofrendo, tirando o coelho da cartola, tirando tudo que ele podia para combater justamente o Valtteri Bottas, que para mim é o melhor segundo piloto de todos os tempos, para mim. Para mim também. Sabe? E aí eu via justamente o Verstappen sozinho, duelando contra esses dois caras. O Bottas fazendo extremamente bem o jogo de equipe, segurando o Verstappen quando tinha que segurar, sabe? Deixando o Hamilton abrir, cedendo lugar para o Hamilton, tudo dentro do jogo, tudo ok. E eu vi o Verstappen lutando contra essas duas Mercedes de outro mundo, e quando eu olhava para o lado, tava lá o Pérez, 12º, 13º, sim. Sabe? Brigando com uma Haas, brigando com uma Williams. Então, esse meu comentário, ele também vem recheado com um pouquinho de sofrimento, assim, poxa, Pérez, sabe? Aí tu e o pessoal que nos acompanha pode dizer assim, poxa vida, Vinícius, mas o Pérez foi quem praticamente deu o título para o Verstappen na última corrida, em Abu Dhabi. Sim, com certeza. Se não fosse a ajuda do Pérez, com certeza absoluta o Verstappen não seria campeão e não conseguiria chegar. Mas é que eu acho muito pouco. Foi pouco. Segundo a temporada passada só foi o GP da Turquia, que o Pérez fez o escudeiro lá com aquele carro branco, e aquele carro da Red Bull branco e Abu Dhabi, realmente, de fato. Mas em relação à corrida dele, é uma corrida mediana também, né? Conseguiu aquele pódio ali para agradar. Agradou os torcedores, agradou o papai, agradou os torcedores mexicanos, mas uma corrida bem mediana, ele com pneus médios, que estavam se fazendo os melhores da pista, nós concordamos com isso. Ele, em momento algum, também conseguiu atacar o Hamilton, né? Em momento algum, nem se aproximou do Hamilton, né? Com pneus melhores. Sabe o que a gente teve aqui, Luiz, pessoal que nos acompanha aqui na nossa live? A gente teve um replay do GP da Holanda, de Zandvoort. A gente teve o replay do GP da Holanda. O que foi o GP da Holanda? O Hamilton largou à frente do Pérez, o Hamilton de pneu médio e o Hamilton de pneu macio. Agora, no GP do México, Hamilton largou na frente do Pérez de pneu médio e o Pérez de novo de pneu macio. O que nós vimos em ambas as corridas? O Pérez sequer conseguir chegar, que nem tu falaste muito bem agora, chegar próximo do Hamilton. Então, nesses momentos que eu tenho ressentimento com o Pérez, sabe? A gente já falou aqui, já teceu vários elogios merecidíssimos ao Hamilton. Talvez o Pérez não conseguisse ultrapassar o Hamilton por o piloto ser o Hamilton, né? Por ser quem está ali naquele cockpit. Tudo bem, eu aceitaria isso numa boa, sabe? Mas, minimamente, o Pérez não conseguir chegar próximo ao Hamilton, estando com pneus melhores do que o Hamilton, isso tendo a oportunidade de abrir a asa.
o Pérez não teve sequer uma oportunidade de abrir a asa no GP do México. Sim, Ele não sim, sim. chegou a nenhum momento a menos de um segundo do Hamilton, sabe? Então isso frustrante, é né? o que me frustra. É exato, isso é o que me frustra. Porque o Pérez ele não consegue brigar minimamente. Eu não quero que ele chegue em primeiro e siga brigando com o Verstappen. Não é isso. A gente já falou sobre isso. O Verstappen está no outro patamar, principalmente comparado com o Pérez. Mas eu quero que ele minimamente brigue com os carros que a gente acha e a gente percebe que ele consegue brigar. Mas ele não briga. Né? A gente não vê. A gente vê o Pérez o quê? Dormindo no GP da França, né? Aquele safety car virtual e o Russell atrás dele liberou bandeira verde, o Russell foi lá, ultrapassou ele, sabe? Então, e agora, de novo, eu achei, puxa vida, agora o Pérez vai para cima do Hamilton, agora ele não quer saber. Ele não tomou, o Hamilton não tomou conhecimento de quem era o Pérez, sabe? Então, isso é frustrante, tu usaste a palavra ideal, isso é frustrante, sabe? Para um segundo piloto. Se fores olhar na visão macro, que nem tu falaste agora, se eu sou o chefe da equipe, o dono da equipe, claro, campeão, tá tudo certo. Mas se tu fores analisar a frieza dos números, eu ainda acho que o Pérez deve como segundo piloto, sabe? Na frieza dos números, sabe? Tirando o fato de, ok, fomos campeões e tal, porque aí entra o fato que eu te citei, que eu te perguntei e tu concordou comigo, que muito desses pontos do Pérez nesse ano foi pela ruindade dos adversários. Sim. Não porque o Pérez foi lá, brigou, chegou em terceiro, chegou em segundo, sabe? Não foi por isso. Foi porque a Ferrari errou num pit stop com o Sainz, foi porque a Ferrari errou num pit stop com o Leclerc, foi porque as Mercedes não brigavam até 2, 3 GPs atrás. As Mercedes não brigavam nem com Ferrari, muito menos com a RBR, sabe? Então acho que foi muito mais por causa disso, este ano em específico, né? E aí, analisando friamente essas questões, esses quesitos, que eu acho que o Helmut Marko lá, ele deveria dar uma repensada. Mas o Tcheco tem contrato até 2024, né? Então ainda tem mais 2 anos pela frente. Mas, e aí a parte que eu me contradigo, e tu concordas comigo, é que ele é o maior piloto mexicano de todos os tempos, né? A Fórmula 1 já teve 6 pilotos mexicanos, né? O mais recente, para quem não recorda, foi o Esteban Gutierrez, né? E que não deixou eu não me recordo. Não deixou saudades nenhuma.